Venho dar as boas-vindas aos participantes da 8ª reunião anual de iniciação científica e 2ª reunião anual de iniciação, inovação e desenvolvimento tecnológico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Janaína Machado Simões, sou professora do Departamento de Administração e Turismo do Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também estou coordenando a grande área de Ciências Sociais Aplicadas do presente evento, juntamente com as professoras doutoras Bianca Scarperini de Castro e Luciane da Costa Moaz. Vamos iniciar a sessão 1 de apresentações orais da grande área de Ciências Sociais Aplicadas. Cada sessão terá duração de 1 hora, com apresentações em vídeo de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e aqui no canal oficial do evento. O autor do trabalho e seu orientador precisam estar presentes na sessão de sua respectiva apresentação. Os avaliadores presentes farão uma pergunta para cada autor pelo chat, bem como realizarão a avaliação dos trabalhos após a apresentação de cada vídeo pôster. O nome dos avaliadores que estarão conosco nesta sessão são Antônio José Alves Júnior, Leonardo Darbili, Marcelo Fernandes e Janaína Simões. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos, quanto por sua participação na avaliação das apresentações de hoje. Cabe destacar que os participantes também poderão realizar perguntas para os autores via chat ao longo dessa sessão. Outra informação importante para os autores dos trabalhos: vocês devem responder as perguntas dos avaliadores pelo chat. Olá, meu nome é Luiz Fernando e eu vou apresentar o trabalho chamado Papel da Rússia e do BRICS na Nova Ordem Mundial, a Doutrina Primakov, em parceria com o professor e orientador Marcelo Pereira Fernandes. O código do projeto está na tela. O objetivo do trabalho consistiu em analisar as relações internacionais da Rússia após o fim da Guerra Fria, né, e a dissolução da União Soviética. E a gente traz um importante estadista que vai exercer o papel de ministro das Relações Exteriores na Rússia em 1996 e 97, chamado Yevgeny Primakov, e como a partir dele a política externa da Rússia dá uma guinada. Antes ela estava muito alinhada aos Estados Unidos da América, e após isso ela tenta se distanciar dele e criar uma nova correlação de forças, e nesse sentido o BRICS estaria compreendido. A metodologia da nossa pesquisa consistiu numa revisão bibliográfica mesmo, com textos do próprio Primakov em comparação com artigos científicos sobre o tema, bem como documentos oficiais da Federação Russa. A problemática trazida por Primakov é que os Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria, vem se colocando enquanto um entrave para o sentido natural das relações internacionais, que seria a multipolaridade. A Rússia, nesse sentido, deveria se aliar a outras potências, outros países relevantes, contra os Estados Unidos, para defender essa multipolaridade. O grande instrumento para isso seria a Organização das Nações Unidas, a ONU. O resultado da nossa pesquisa é que a Rússia se distanciou dos Estados Unidos, da União Europeia, e se aproximou de países mais ao Oriente, em primeiro lugar, lançando um triângulo estratégico entre Rússia, Índia e China, lançado pelo próprio Primakov, a Organização para a Cooperação de Xangai, a OCX, e, por fim, o próprio BRICS. Concluímos nesse trabalho que a doutrina Primakov foi bem sucedida ao recolocar a Rússia numa posição de destaque no cenário internacional, atuando com independência na resolução de conflitos externos e na busca da multipolaridade junto com o BRICS como uma das suas frentes. Por fim, as referências bibliográficas.
Eu me chamo Eide Rocha e estou aqui para apresentar o trabalho A Percepção sobre o Perfil dos Egressos em relação à tecnologia da informação e sobre as interfaces desta tecnologia com a do curso de Administração Pública da UFRJ. Nesse slide, pode-se observar o parecer do Comitê de Ética da Universidade afirmando que o projeto atende aos princípios éticos. Introduzindo o trabalho, é possível observar que existem diversos estudos acadêmicos relacionados aos grandes desafios para o setor público na área de sistemas de informação e tecnologia da informação, como, por exemplo, dados abertos, segurança da informação e outros. No entanto, apesar de todos esses estudos, ainda há relatos de dificuldades no uso dos recursos de TI por parte de gestores nas organizações públicas. Além disso, enxerga-se a luta pelo reconhecimento da área de administração pública e entende-se que uma forma de melhorar isso seria através das conexões entre disciplinas de diversas áreas que compõem a grade do curso de administração pública e na formação de seus discentes. Dessa forma, o objetivo do estudo foi investigar a percepção dos envolvidos na administração pública da UFRJ sobre o perfil dos egressos no que tange às competências e habilidades relativas à TI e sobre as conexões entre as disciplinas referentes à TI e das demais áreas envolvidas na matriz curricular do curso, visando assim um progresso na forma como os alunos aprendem e utilizam essa conexão em seu ambiente profissional, além de fortalecer o reconhecimento citado anteriormente. Em relação aos métodos, tratou-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa, exploratória e de estudo de caso. O cenário deste estudo consistiu no curso de Administração Pública da UFRJ e os sujeitos foram alunos, ex-alunos, professores e gestores relacionados ao curso. Após o levantamento bibliográfico para a coleta de dados, foi construído e aplicado um questionário semi-estruturado contendo questões relativas ao perfil dos sujeitos e as percepções deles em relação às conexões mencionadas. Para tratamento e análise dos dados, além dos mapas mentais e conceituais, para elaborar o mapeamento das conexões em foco, utilizou-se técnicas e estatísticas no referente aos dados quantitativos e análise do conteúdo e categorização no caso dos qualitativos. Dessa forma, concluiu-se que, em relação aos conceitos, há predominância, de acordo com todos os sujeitos, de conexões fortes entre os conteúdos de TI e as disciplinas relativas à administração pública. Apenas nas visões dos professores, algumas disciplinas e alguns conceitos foram apontados como conexões fracas. Foi reafirmada a importância de ambas as disciplinas relativas à TI e dos conceitos abordados. Os resultados indicam que há necessidade de ajustar o programa analítico das disciplinas obrigatórias relativas à TI, buscando refletir melhor as conexões estudadas neste trabalho, além de apontar o ajustamento das estratégias metodológicas, o que vem para contribuir com o melhoramento do perfil do egresso. Segue como referência bibliográfica os seguintes projetos dispostos no slide. Boa tarde, meu nome é Larissa Moura. Eu vim aqui apresentar meu trabalho feito junto com meu professor Lucas sobre desastres naturais no Brasil e repercussões sobre o crescimento econômico da região serrana fluminense. Sabemos que os desastres naturais acontecem por vários motivos, inclusive pluviométricos e relacionados à densidade demográfica. Ou seja, quanto maior a densidade demográfica de um local e maior a desorganização em relação à ocupação de zonas de risco, maior e piores vão ser as consequências relacionadas às chuvas nessas regiões. E justamente esse foi o nosso objetivo no trabalho, apresentar os impactos econômicos sobre o PIB dos municípios afetados diretamente no desastre de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. Bom, utilizamos dois métodos principais para mensurar esse impacto, que foram as diferenças e indiferenças com extensão espacial, justamente para controlar o grupo de características não observáveis e o transbordamento para os municípios não afetados diretamente.
e o pareamento por entropia, que foi justamente a criação de um grupo de controle para as características observáveis do nosso modelo. O resultado do pareamento por entropia foi, na ausência dele, houveram discrepâncias nas médias das variáveis entre os municípios atingidos pelo desastre, ou seja, o grupo de tratamento, e o grupo de controle, que foram os demais municípios. E com o pareamento, houve uma eficácia na construção de pesos, ou seja, cada observação do grupo de tratamento ganhou um contrafactual, um correspondente no grupo de controle construído, né? E as diferenças com a estação espacial, depois desse pareamento, chegou-se ao modelo SDD-SAR, que foi justamente por dois princípios, né, onde os resíduos não apresentaram autocorrelação, e a regressão linear feita teve o menor valor, né, menor valor de A e C. A variável de interesse do desastre apresentou uma significância estatística e, por fim, o desastre gerou uma redução de 5,46% no PIB dos municípios diretamente afetados, ou seja, de fato, depois do desastre de 2011, houve uma redução no PIB desses municípios afetados. Bom, a conclusão que chegamos é que os municípios diretamente afetados foram impactados negativamente e foram estatisticamente significativos nos municípios diretamente afetados. Esses impactos foram negativos e estatisticamente significativos. E, por fim, o efeito total foi basicamente representado pelo efeito direto, ou seja, no município nele mesmo. Então, esses municípios foram afetados sim, negativamente. E, por fim, as referências que utilizamos foram essas, e nos baseamos em autores que também estudaram sobre desastres naturais e impactos econômicos no geral, e outras referências a mais. Muito obrigada pela atenção, uma boa tarde. Olá pessoal, meu nome é Stephanie, eu fui bolsista PIBIC de iniciação científica de 2019 para 2020. O tema da nossa pesquisa foi rupturas e continuidades das propostas reformistas brasileiras do Estado e da administração pública a partir dos anos de 1990. O objetivo principal foi identificar as origens das propostas reformistas no Brasil. Bom, as reformas, elas têm como objetivo melhorar a performance do governo, melhorar a gestão e trazer benefícios para a sociedade. No entanto, o que a gente conseguiu perceber durante a pesquisa foi que isso não aconteceu e que, na verdade, o que vem acontecendo é uma série de fracassos. A pesquisa foi qualitativa, bibliográfica, documental, analisamos projetos de lei, materiais da imprensa. Bom, a pesquisa ela se inicia a partir da década de 90 e vem até o período atual, da gestão atual, né? Como resultado, né, da pesquisa, a gente pôde perceber que as reformas no Brasil, elas são feitas inspiradas em outros países. E por esse motivo, acaba que não dá certo, porque o Brasil é um país muito diferente. O Brasil ele é um país enorme, é um país com uma desigualdade social gigantesca. E quando você quer colocar em pauta que é uma reforma feita baseada em países que possuem um sistema financeiro diferente, países ricos, com uma população diferente, não dá certo.
que foi exatamente o que aconteceu no Brasil. A sociedade ela vem sofrendo com retrocesso em termos de ganhos sociais e de conquista dos direitos adquiridos. Por conta disso, por levar em consideração como mais avançado, como mais inovador, mais eficiente, culturas de outros lugares, de outros países e até mesmo do setor privado para o setor público. Bom, acredito que seja isso. Obrigada. Bibliografia. Olá, meu nome é Matheus, sou estudante do 5º período do curso de Direito aqui da Rural e o tema do meu projeto é Estrutura Produtiva Local e Desenvolvimento Regional, uma análise da economia do Estado do Rio de Janeiro através das cadeias produtivas. De início, eu quero ressalvar que a economia do Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo diversos baques no decorrer dos anos. Esses baques ficam nítidos quando nós comparamos e visualizamos a importância do PIB do Rio de Janeiro em comparação com o PIB nacional. Na tabela ao lado ali, nós podemos perceber que em 2010, o PIB do Rio de Janeiro correspondia a 11,58% do PIB do Brasil. Em 2017, só correspondia a 9,5%. É uma queda enorme, ainda mais em comparação com o PIB de São Paulo, que corresponde a 33% do PIB nacional. A respeito das cadeias produtivas, eu vou explicar para vocês o que elas são. Na imagem azul ali, nós podemos ver uma cadeia produtiva. E elas são um conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto enquanto insumo, lá no produtor primário, e que até a sua elaboração final, que se materializam no consumo. Quando nós vamos comprar alguma coisa no mercado, por exemplo, ali é o produto final. Deixa eu trocar o slide. Nós analisamos, em nossos estudos, as grandes cadeias produtivas petroquímica, metalmecânica, da agroindústria e da construção civil, por intermédio dos índices de emprego formais calculados pelo quociente locacional, o QL. O QL tem como finalidade indicar a concentração relativa de determinada atividade econômica numa região, comparativamente à participação da mesma atividade econômica no país, ou seja, o QL fala se há uma densidade produtiva de uma determinada cadeia econômica em um determinado local, e com isso um alto índice de emprego. Se o QL for superior a 1, significa que há uma densidade. Quando observamos o QL calculado das cadeias produtivas analisadas, dos anos de 2010 a 2017, conseguimos perceber que não há uma densidade econômica dessas cadeias no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a economia fluminense não tem uma densidade econômica nas cadeias de petroquímica, metalmecânica, agroindústria e de construção civil. E os índices de emprego acabam sendo pequenos. Levando em consideração que fica pior ainda quando nós olhamos o ano de 2010 a 2017, porque há um decréscimo do índice de empregos formais nessas cadeias, principalmente na da agroindústria, que teve um decréscimo de 9,1%. É importante que eu ressalve que a cadeia petroquímica é muito peculiar, porque nós somos os maiores produtores de petróleo do país. Mesmo assim, não temos um QL positivo nessa cadeia. Por quê? Porque a concentração de empregos está só na extração de gás e de petróleo. E isso é um problema. Até mais.
Olá, sou Emily da Costa Magalhães, fui bolsista PIBIC do professor Dr. Juarez de Moura Franco, dentro da área de Ciências Sociais Aplicadas, Arquitetura e Urbanismo, sobre o tema parametrização e análise numérica computacional de modelos reduzidos de sistemas estruturais. Com relação à introdução, nossa pesquisa é voltada ao estudo de modelagem paramétrica, análise numérica computacional e fabricação digital de modelos estruturais reduzidos para arquitetura, no âmbito de atividades do Laboratório de Lógica Computacional e Fabricação Digital, LOGIFAB, implantado no Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Europédica. Foram realizados estudos em plataformas CAD, Computer Aided Design, que significa desenho assistido por computador para auxiliar na criação, modificação e otimização de projetos. Juntamente com o CAD, temos também o CAE, que seria Computer Aided Engineering, que seria engenharia assistida por computador, que visa analisar o desempenho de componentes e forças aplicadas nas estruturas. Em nossa pesquisa, utilizamos softwares como Rhinoceros, Grasshopper, Caramba 3D, que são exemplos dessas plataformas, onde pode-se adquirir conhecimentos básicos sobre a criação e implementação de algoritmos de reaproveitamento de códigos. Estes recursos computacionais foram integrados em ferramentas CAM, Computer Aided Manufacturing, manufaturas assistidas por computador, que permitem a materialização de formas parametrizadas por meio da fabricação digital. Resumidamente, nosso objetivo foi integrar o uso dessas ferramentas CAD, CAE, CAM e parametrização, a fim de facilitar a aplicação de modelos matemáticos nos projetos de sistemas estruturais na arquitetura. Com relação aos métodos, a modelagem paramétrica em arquitetura é resumida basicamente em parâmetros, ou também chamados de variáveis independentes, que são transmitidas para as variáveis dependentes por procedimentos lógicos com etapas finitas, bem estabelecidas e passíveis de conclusão em determinado período de tempo. Resumidamente, a propagação depende de 3 algoritmos conectados por links. Um ordena o grafo, o outro propaga o valor através do grafo e um terceiro exibe o resultado final. A leitura se dá da direita para a esquerda. Aqui temos o Grasshopper como exemplo de plataforma CAD, onde, para se criar um código paramétrico, pensamos primeiramente no resultado que se deseja obter, que seria o output, nas características necessárias para chegar nesse produto, no caso os algoritmos, e no seu comando de entrada, que seriam os parâmetros. Com relação aos resultados e discussões, no geral, foram desenvolvidos e implementados códigos para a criação de modelos paramétricos, tanto no meio digital como no meio físico, este último pela fabricação digital, como produto final de um dos algoritmos paramétricos desse estudo, impresso por meio da máquina a laser implantada no atual LOGIFAB do Instituto de Tecnologia da Rural. E também temos a análise de elementos estruturais feitos por meio de um reaproveitamento de códigos em plataforma CAI. Podemos concluir, de forma resumida, então, que todo o estudo realizado durante essa pesquisa pode proporcionar um maior entendimento sobre os sistemas estruturais por meio das plataformas CAD, CAI e CAM. Muito obrigada. Olá a todos, eu sou o Paulo Vitor dos Santos Lima e eu estou aqui para apresentar o trabalho de mineração de dados dos determinantes socioeconômicos das perdas não técnicas de energia elétrica no Brasil. As perdas de energia elétrica são um problema que ocorre nos sistemas elétricos de transmissão e distribuição e são enfrentados tanto por países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Essas perdas são duas, técnicas e não técnicas. As perdas técnicas ocorrem a partir do efeito Joule e são naturais. As perdas não técnicas são oriundas de fluxo de energia, adulteração de medidores, desvio no ramal, inadimplência, entre outros fatores. E elas também são chamadas de perdas comerciais. Um estudo de 2011 aponta que as perdas comerciais são consideradas um problema complexo e que envolve questões socioeconômicas, gerenciais e regionais. Além disso, as perdas comerciais no sistema elétrico brasileiro se mostraram crescentes entre 2000 e 2012. Um decreto de 2002 aponta que as distribuidoras elas podem repassar parte dessas perdas comerciais ao consumidor final.
Então, essas perdas comerciais, chamadas de perdas comerciais reguladas, são arcadas pelo consumidor final e, como esse repasse não é total, a distribuidora também arca com esse custo. Então, as perdas comerciais, elas levam a todos os lados a perderem. As distribuidoras perdem receita, os consumidores pagam tarifas mais caras e o governo arrecada menos. Diante do exposto, entender os determinantes socioeconômicos e mensurar como estes impactam as perdas comerciais é essencial para buscarmos medidas que previnem, detectam e mitigam as perdas comerciais e melhoram o ambiente econômico-financeiro. O objetivo deste trabalho é a montagem de uma base de dados de fatores socioeconômicos a nível nacional, para que futuramente esta base possa ser aplicada em modelos econométricos para medir estes impactos. A metodologia do trabalho é a coleta de dados, que visa uma abordagem sistemática para coletar, compatibilizar e organizar dados de diferentes fontes. Os dados socioeconômicos foram divididos em 6 dimensões para níveis territoriais diferentes. Esses níveis territoriais são municipal ou estadual e as dimensões são a violência, a desigualdade, informalidade, temperatura, escolaridade e urbanização. A partir dessa coleta foi feita uma correspondência para os 53 distribuidores de energia elétrica, formando uma base de dados única. Os dois gráficos apresentados aí apresentam a relação entre as perdas não técnicas e a dimensão da informalidade e a dimensão da violência, verificando-se uma correlação positiva entre essas duas dimensões e as perdas comerciais. Assim, a dimensão social apresenta certa correlação com as perdas não técnicas e, portanto, merecem ser analisadas de forma mais precisa e robusta. Assim, os próximos passos do trabalho seriam a estimação da importância dos determinantes socioeconômicos para as perdas não técnicas a partir de um painel espacial. Muito obrigado por assistir. Essas são as referências do trabalho. Olá, vou falar um pouco do meu trabalho, qualidade do espaço público, as demandas dos moradores de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Bem, essa pesquisa foi fruto de uma parceria da Rural com a FRJ e com a UF, com um projeto chamado Urbanismo Solidário, que consiste em todo o estudo urbano de Arraial do Cabo e assim traçar diretrizes para guiar a prefeitura local com o novo plano diretor. Nisso, a Rural ficou responsável pelo estudo da pietonalidade e, devido à imensidão do município, usamos o método de acupuntura, que consiste na seleção de usos democratizados e assim poder fazer um estudo aprofundado desses trechos. Dentro desse trecho estudado, 3 ruas, 3 vias muito nos chamaram a atenção. A Rua Santa Cruz, pelo alto fluxo de pessoas disputando espaço acirrado com carros. A Avenida Liberdade, B, que era uma rua extremamente larga, com canteiro central, bastante arborizada, e mesmo assim baixo fluxo de pedestres. E a Rua Epitácio Pessoa, com a Rua Carlos Gomes, rua extremamente estreita, mas mesmo assim bastante diversificada e com alto fluxo de pessoas. Nisso, para melhor entender a natureza dessas ruas, fizemos alguns mapeamentos, por exemplo, mapa de uso dos solos, para entender como que funciona a natureza dessa rua. E podemos perceber que a Rua Santa Cruz, em contraste com a Avenida da Liberdade, Rua B, é mais diversificada. E isso explica um pouco do porquê da monotonia de um trecho em comparação ao outro. Começamos a fazer alguns recortes e alguns comparativos dessas 3 vias, como eu havia dito. Também fizemos alguns estudos de arborização para levantar a questão do sombreamento, se isso influenciava nos fluxos, na pietonalidade Arraial do Cabo, e podemos perceber que não necessariamente. Por fim, geramos um mapa de intervenção para Arraial do Cabo, com a proposta de implantar um sistema público de bicicletas, esses pontinhos azuis, com os espaços espaçados a 500 metros, de acordo com a recomendação. E também traçamos diretrizes para cada via estudada. Por exemplo, a Rua Santa Cruz, cor vermelha, temos a Rua Epitácio Pessoa, com a Rua Carlos Gomes, a cor roxa, temos a Avenida da Liberdade, a cor verde,
e a Avenida Luiz Correia, a Orla da Praia dos Anjos, a cor amarela. Matheus de Andrade Santos irá apresentar o turismo em um cenário de guerra, os custos da violência e criminalidade para o setor de turismo e seus desdobramentos sobre os demais setores da economia fluminense. O turismo no Brasil, seguindo a tendência mundial, correspondeu a 8,5% do PIB nacional em 2016, se posicionando como a 28ª economia mais competitiva do turismo. O estado do Rio de Janeiro é o segundo maior receptor de turistas, sendo preferido para o lazer, possuindo cerca de 350 mil empresas nos setores correlatos ao turismo, aproximadamente 11 mil prestadores de serviços formais e recebendo em média de 1,5 a 2 bilhões de turistas por ano. No entanto, a criminalidade no estado pode ser vista como um enclave para a dinâmica desse mercado. A sensação de insegurança age como antipropaganda na percepção do turista, sendo um fator limitante relevante na escolha do destino. Nesse contexto, o aumento da violência e a consequente queda no número de turistas gerou uma perda de 657 milhões de reais ao estado do Rio de Janeiro no ano de 2017. Dada a potencialidade turística e a melhoria na infraestrutura após megaeventos como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, torna-se importante realizar uma análise sistêmica da estrutura produtiva do turismo fluminense, bem como os custos de oportunidade decorrentes da violência. Para alcançar tal objetivo, foi utilizada a matriz insumo-produto regional do Estado, para o ano de 2015, desagregada para o setor construída por Cabral e Oliveira. A aplicação dos indicadores de insumo-produto permitiu a análise da estrutura produtiva do setor de turismo e suas interligações com os demais setores da economia no Estado do Rio de Janeiro. A equação-chave do modelo é descrita como um vetor X, que denota o valor bruto da produção dos N setores de economia, é igual a uma matriz N por N de coeficiente de interdependência que denota os requerimentos diretos e indiretos, multiplicada por um vetor Y, que representa a demanda final dos N setores, sendo exógeno conhecido e fixo. Portanto, é possível determinar a variação em X oriunda das variações na demanda final. Para o choque negativo, estimamos o valor médio monetário como gastos médios per capita por período de permanência por número total de turistas. Assim, subtrai-se o valor da demanda para a variação pela criminalidade. Logo, é possível verificar quais setores foram mais impactados pela redução da atividade turística ocasionada pelo aumento da violência do Estado fluminense. Em termos de multiplicador, o emprego simples apresentou uma grande capacidade na geração de empregos. Além disso, o turismo representa cerca de 3,57% da participação no PIB regional e, dado o custo de oportunidade ocasionada pela criminalidade, o setor turístico deixou de receber 20% de receitas adicionais e, por consequência, culminou na redução dos demais setores, especialmente aqueles ligados à atividade, como os setores de transporte, refino, petróleo e coque, energia elétrica, outros serviços industriais de utilidade pública e comércio, restringindo um crescimento conjunto em um total de 24%, o que inibiu o crescimento do PIB fluminense em 1,23%. Apesar do setor ter pouca participação relativa, um choque negativo sobre o setor inibiu o crescimento econômico, o que resulta em menos empregos. Assim, o impacto da antipropaganda da criminalidade no setor turístico torna a visita e o retorno menos atrativos e apresenta também impacto negativo nos demais setores, mesmo após mega-eventos e melhorias estruturais. Segue as referências. Muito obrigado.
Olá, gente. Meu nome é Paola de Medeiros Gomes e o meu trabalho foi sobre o desempenho produtivo e assistência técnica no Brasil rural, efeitos sobre a eficiência técnica. A política agrícola ela tem contribuído fortemente para a evolução do setor agropecuário brasileiro. E a assistência técnica, principalmente a partir da criação da Penater, ela tem obtido maior atenção governamental como instrumento de apoio ao meio rural, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social dos estabelecimentos agropecuários. Porém, ainda levanta-se uma dúvida se essa política ela realmente tem atingido seu objetivo de atender os agricultores tecnologicamente atrasados e os pequenos produtores, né? No entanto, o objetivo da minha pesquisa foi identificar qual é o efeito da assistência técnica sobre o desempenho produtivo dos estabelecimentos agropecuários brasileiros e, como medida de eficiência, será usada a eficiência técnica. Com o intuito de medir esses efeitos, foi utilizada uma combinação entre produção estocástica e técnicas de avaliação de impacto. Foi feita, então, uma análise descritiva das variáveis e observamos que os produtores que tiveram serviços intensionistas, eles tiveram maiores quantidades de tratores, maiores quantidades de despesas também, e a maior parte desses produtores receberam essa assistência por parte de empresas ou outra fonte. Já nessa outra análise, sobre o valor bruto da produção, a ATER privada foi que promoveu um maior aumento, né? O que não é surpresa para a gente, já que os produtores que têm acesso a essa assistência privada, eles têm maiores quantidades de recursos financeiros disponíveis, facilitando assim a ação do extensionista. Já quando falamos de elasticidade, nós aumentamos 1% em cada um desses fatores e percebemos que despesas e trabalho foram os que mais contribuíram para o aumento do valor bruto da produção. Já o capital foi o que menos contribuiu. O efeito da ATER na eficiência técnica, observou-se que a ineficiência técnica ela reduziu, a eficiência técnica ela aumentou para os que foram atendidos e para os que não foram atendidos diminuiu, sendo os estabelecimentos já atendidos mais eficientes, podendo assim aumentar a eficiência técnica também, sem alterar esses fatores produtivos. Quanto ao tipo de ATER utilizado, o serviço de rede privada tem um aumento muito maior na eficiência quando comparado ao governamental. Tá? E podemos concluir, então, que poucos produtores recebem o serviço da ATER de alguma fonte e grande parte são prestados pela fonte privada. As despesas com insumos e trabalho, quando aumentadas, foram os que mais contribuíram para a formação do valor bruto da produção e a assistência técnica contribuiu para a redução da ineficiência. Aqui são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Esse trabalho faz parte de uma grande pesquisa denominada de Baixada para os de Baixo, aspectos do planejamento urbano na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre os anos de 1930 e 2000. Essa pesquisa abriga um projeto que gerou o plano de trabalho, cuja síntese vou apresentar: a participação das companhias imobiliárias nos loteamentos de Nova Iguaçu na década de 1950. Nova Iguaçu, no período estudado, era composto pelos distritos de Belfor Roxo, Japeri, Mesquita, Queimados e o distrito sede de Nova Iguaçu.
No município, com o fim da citricultura, estava ocorrendo aquilo que a historiografia denominou de febre de loteamentos. Isso permitiu a chegada de milhares de pessoas através da compra de um lote, normalmente em localidades sem infraestrutura. E como a pesquisa está captando este processo? Através do jornal Correio da Lavoura, por meio dos editais e anúncios publicados. São inúmeras informações contidas no jornal, e foi agrupando os dados na planilha que percebemos a dinâmica de funcionamento das companhias imobiliárias, sempre loteando grandes quantidades e usando os editais para obter de volta os lotes dos inadimplentes. As maiores companhias buscaram construir empreendimentos em locais longe dos núcleos consolidados, criando assim vazios urbanos e desarticulando as atividades rurais. Isso significa dizer que os terrenos eram baratos e que o ganho estava na escala. A prefeitura não cobrava as benfeitorias obrigatórias previstas pela Lei de Loteamento de 1938. Falta conhecer como a prefeitura se reestruturou para acompanhar este processo, que contava com grandes e pequenos empreendimentos. Os pequenos empreendimentos atuavam de forma dispersa no território. A maior surpresa foi observar que não foram os agricultores locais os primeiros a lotearem suas terras, mas os que não moravam no município, como os guiri, por exemplo. São os de fora que vão iniciar a febre de loteamento. Podemos afirmar que os editais de cobrança permitiram que as companhias tivessem de volta os lotes sem devolver o que foi pago pelo adquirente. As companhias imobiliárias atuavam preferencialmente em espaços periféricos, longe dos núcleos urbanos consolidados, efetivando o que a historiografia denominou de urbanização por dispersão. Este e outros trabalhos estão na página do Gemulti Baixada. Convido-os a conhecerem a página e o canal no YouTube do Gemulti Baixada. Obrigada! Meu nome é Gabriela Venâncio, sou estudante de jornalismo e no último ano eu fui bolsista do ProVerde, o Programa Interno de Iniciação Científica do Jardim Botânico da Rural, com o projeto Comunicação para a Popularização de Pesquisas e Ações do Jardim Botânico da UFRRJ. O projeto foi uma iniciativa da professora de jornalismo Alessandra Carvalho e teve como objetivo dar maior visibilidade aos projetos e ações desenvolvidos na instituição a partir da divulgação científica. Isso porque, nos últimos anos, temos acompanhado o aumento de iniciativas de divulgação da ciência. Muitos pesquisadores e cientistas têm trabalhado ativamente para que a ciência e seus resultados sejam discutidos e alcancem o público geral, fora da academia. Esse foi o nosso horizonte durante a realização do projeto, evidenciar a produção científica do Jardim Botânico a partir da comunicação dos projetos desenvolvidos. Para isso, as metodologias aplicadas foram pesquisa bibliográfica, pesquisa de práticas de comunicação de instituições semelhantes, outros jardins botânicos e museus, análise do público majoritário e elaboração de um plano de comunicação voltado para as atividades de pesquisa e extensão no Jardim Botânico da Rural. As principais atividades realizadas foram a produção de material gráfico e textual para o site e redes sociais e a elaboração de um mini manual de divulgação científica focado nas demandas do Jardim Botânico da Rural. Após esse trabalho, identificamos que os principais desafios da divulgação científica no Jardim Botânico
estão relacionados à falta de uma equipe que empregue as ferramentas da comunicação na produção e divulgação do conteúdo. E uma das principais barreiras é a linguagem excessivamente técnica e acadêmica, que dificulta o entendimento do público não acadêmico. Como a instituição foca na produção de conteúdo para as redes sociais, é necessário observar não só a linguagem e a produção do material gráfico, mas também adequar o conteúdo à plataforma e ao público que se deseja alcançar. A Rural é referência nas áreas de ciências biológicas e agrárias. A produção do Jardim Botânico tem muito potencial para a divulgação científica. Esse trabalho pretende ser o ponto de partida para consolidar a divulgação científica como uma rotina no Jardim Botânico. O nosso maior objetivo foi apresentar a divulgação científica como uma prática cada vez mais presente nas instituições que produzem ciência. Meu nome é Sulamita Silva, sou graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo e vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica intitulada Estudo da Mobilidade e Qualidade do Espaço Público incorporados ao processo projetual, as demandas dos moradores de Arraial do Cabo. De acordo com os eixos território paisagístico, espaços livres, mobilidade, cultura, turismo, ecologia da paisagem, esse trabalho é resultado do projeto Urbanismo Solidário, onde a UFRJ, o FRRJ, UFPUC participaram e cujo objetivo foi realizar uma análise sistêmica da paisagem de Arraial do Cabo e, por meio desta, incorporar os resultados ao plano diretor da cidade. Arraial do Cabo é objeto de estudo dessa pesquisa. Além de revisões bibliográficas e visita técnica em loco, reconhecer a paisagem, entender os espaços livres, entender a caminhabilidade local, reconhecer as problemáticas, incorporar diretrizes e lançar propostas resolutivas foram análises metodológicas que contribuíram para a estruturação desta pesquisa. A análise da inter-relação entre os atributos socioculturais, biofísicos e o contexto urbano da cidade levou à reflexão sobre a exploração das potencialidades locais em função do turismo que vem acontecendo na cidade, e isso tem acarretado a desconfiguração do ambiente físico-natural e lesionado a relação social efetiva entre a população, a paisagem, a memória e a cultura local. A investigação desses aspectos possibilitou reconhecer as potencialidades locais e, assim, concluir que devolver o protagonismo ao pedestre através de diretrizes projetuais voltadas para a aproximação do indivíduo à paisagem natural contribuirá para o resgate histórico-cultural, de maneira que se preze a humanização dos sentidos, das escalas, das distâncias e da mobilidade, a fim de oferecer conforto e segurança para aqueles que pela cidade passam, sejam eles turistas e, sobretudo, os residentes. Para justificar a proposta, foram confeccionados mapas analíticos que averiguaram a caminhabilidade da cidade. Eu vou apresentar alguns dos principais mapas. Esse mapa mostra as vias que distribuem os fluxos relacionados com os pontos atrativos. Esse fala sobre os usos dos solos, a predominância por quadra e os sentidos dos fluxos. Esse mapa mostra as vias selecionadas para propostas de caminhabilidade, e essa proposta foi resultado da análise de outros mapas. Por isso, nós vemos a relação entre os pontos atrativos, a proposta de caminhabilidade nas ruas selecionadas e a proposta das estações de bike. E, por último, nós temos a elaboração do índice de caminhabilidade, que foi baseado no conjunto de mapas analíticos, onde cada uma destas categorias avaliou as condições do espaço público, certificando se os deslocamentos peatonais eram favoráveis ou não ao pedestre. Como resultado, espera-se que os apontamentos e análises levantados nessa pesquisa sirvam de suporte para a concepção de um reordenamento espacial que reconheça e preserve as tradições locais e que estas estejam presentes na interação entre a população e a cidade.
Obrigada. Chegamos ao final da sessão 1. Gostaríamos de parabenizar todos os autores das apresentações. Aproveitamos e agradecemos mais uma vez a participação de todos nesta sessão da grande área de Ciências Sociais Aplicadas, da 8ª Reunião Anual de Iniciação Científica e 2ª Reunião Anual de Iniciação, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gostaria de convidá-los para a sessão 2 da grande área de Ciências Sociais Aplicadas, que será iniciada em seguida. Muito obrigada.